Boa noite, aqui é a Tesa de Murbox. Aqui vou dar continuidade ao quarto bloco da abordagem sobre História da Feitiçaria, uma obra de minha autoria, para que todos possam dar o ponto de início nas práticas mágicas, de qualquer natureza. Posso citar aqui inúmeras ocasiões onde minhas intenções colidiam com o interesse das pessoas, mas, como qualquer serviço prestado à comunidade, foi necessário eu conjugar meus interesses com os da sociedade que me envolve, ou que me envolvia em cada circunstância. Poderia postular inúmeras alternativas pelas quais eu me consideraria a pessoa certa, com as ideias certas, mas a aplicação do que aqui escrevo será a maior prova da utilidade dessa obra. Esta foi a razão pela qual eu iniciei a prática da feitiçaria individual, mas para você podem existir muitas outras razões, como circunstâncias pessoais, localização do seu lar, distinção distante do grupo ou poucas pessoas interessadas em magia na proximidade que lhe causem tal necessidade de buscar feitiçaria. Isso é independente. A feitiçaria a qual trilharemos, caso você decida seguir o que aqui está descrito, apenas para sua orientação, já é uma parte muito importante, visa abrir as oportunidades de crenças para que você, com a meta básica de atender seus interesses, possa obter sucesso. No decorrer do que aqui escrevo, você poderá encontrar indícios e traços de inúmeras outras crenças, cultos e práticas, mas a meta que tenho ao praticar essas partilhas e também vai fazer uma sequência efetiva de atividades para que o desconhecido ou o conhecimento teu ou de cada pessoa possa servir de base para suas práticas posteriores. Então, com todas as diferenças, e independente disso, principalmente as práticas relacionadas com a cozinha pessoal, passadas por teus antepassados. Caso não saibam, as bruxas começam na cozinha. A cozinha é o principal local onde as pessoas aprendem a fazer as mudanças na vida. Isso, assim como uma receita onde você adiciona um tempero extra, algo excepcional que possa dar à sua comida aquele gosto maravilhoso que todos amam, assim também é a feitiçaria. A relação com a magia cerimonial de início será mais forte, pela inicial vagarosa assimilação da prática constante. Ou seja, não somos todos que temos condições de praticar isso diariamente. Mas depois, nesse livro, você passará a tomar um perfil mais aceitável e rotineiro, porque se tornará uma coisa comum. Então, o ritual não deixa de ser uma obrigação, mas um costume. Caso tenha informações de cunho familiar para serem adicionadas ao contexto das práticas, melhor ainda. A adaptação aos ciclos de sua região, seja no hemisfério norte ou sul, será muito importante para sua adaptação na vida pessoal. Minhas práticas pessoais não tiveram qualquer influência familiar, pois questionar nunca foi a prática mais interessante aos dogmáticos. Portanto, atuo magicamente pelos resultados, ou seja, sou pragmático. Mais preocupado com meu pragmatismo que receber a aceitação de pessoas que não partilham de meus pensamentos, informo que ao praticar a feitiçaria, para aceitar as premissas e cobranças que a própria feitiçaria prática necessita para o sucesso, me foi muito importante buscar autonomia e liberdade para a efetivação. Assim como para mim, recomendo que seja para você também. Porém, você será influenciado, assim como eu também fui, fortemente por outras pessoas mais sábias, ou sacerdotisas, ou sacerdotes. Como eu fui por uma mãe de santo, um bandista, médium, com forte influência na feitiçaria e ao mesmo tempo com um forte laço de amizade. Isso mesmo, amizade é uma das coisas principais dentro da prática da magia. Posteriormente ela faleceu e mantive contato com grupos conhecidos como Templários, da Otto, a Ordem do Templo Oriente, derivado do Caos, ou Illuminatus of Thanateros, de magia caótica que praticam principalmente a Cabala. Mas também pude perceber que a individualidade não era uma carência só minha, mas também um recurso para ser usado pelas pessoas quando quisessem me atacar, por diferentes formas. Também pude perceber que a minha meta de realização de minhas metas pessoais eram esquecidas, só para atender às metas desses grupos. Então, se qualquer grupo que você entra, você não consegue realizar suas metas pessoais só para executar as metas dos grupos, sinceramente, olhe bem onde você anda. Caso queira utilizar
culto ou crença de grupos estabelecidos e dogmáticos como ferramenta é uma boa opção. Porém, para se imunizar à influência para escravizar teus hábitos e costumes, sempre mantenha atividades que garantam a manutenção de tuas metas. Isso, ou seja, se você praticar feitiçaria num grupo, tudo bem, sem problemas, mas nunca esqueça de praticar feitiçaria para si mesmo, ou si mesmo. Ao praticar a feitiçaria individual, eu trilhei degrau por degrau, ciente de que chegar às metas finais teria de completar uma série de aprendizados pela prática. Então faço a sugestão de que você faça algo parecido e se preocupe consigo antes de se preocupar com grupos para qual você vai participar. Nada contra, mas antes aprenda o que você faz para não ser utilizado pelos outros, para fazer o que os outros querem. Confesso que quando me dediquei às metas distintas a pessoal, me atrasei muito e recomendo que você tenha cautela para que isso não se repita para você. Não se preocupe com a autenticidade, mas sim com o sucesso. Nada mais válido que o sucesso. Aliás, lembre-se que todo ser humano é avaliado pelo que ele faz, não pelo que ele aparenta. Agora então, vou dar início um pouquinho de um resumo geral dos tópicos abordados aqui. Então, primeiro eu coloquei a questão no capítulo 1 do que é feitiçaria, paganismo, umbanda e candomblé. Em resumo aqui, tem várias práticas que são abordadas para que a pessoa possa chegar a um consenso do que seria o paganismo. O paganismo, de início, ele é uma prática de culto a deuses ou deusas, com exceção do taoísmo, que é mais um culto ao seu eu individual mesmo, para que você possa se desenvolver e aceitar você, as coisas que aconteceram na sua vida numa boa, sem se preocupar em colocar regras ou rótulos. O taoísmo é bem liberal também, uma religião, aliás, recomendada se você é uma pessoa que gosta de liberdade na vida. Agora, tem outras religiões pagãs também que se desenvolveram muito, principalmente no Brasil, distintas de origens filosóficas ou hereditárias. Hereditárias não, ou no caso ancestrais. Então, essas são as chamadas religiões da bruxaria, o paganismo no todo, e o seu feto mais recente, que é chamado Wicca, que foi criado nos anos 50 por um cara chamado Gerald Gardner, que era discípulo do Crowley também, de 1900 e pouco, e depois formou a religião Wicca, em 1950. Foi uma incrível coincidência, não sei se as pessoas sabem, mas ele começou essa religião na época em que a Inglaterra tirou a caça às bruxas, na década de 50, isso mesmo, a caça às bruxas é uma coisa muito recente, até muito recentemente ainda era praticada nos países europeus também, isso mesmo, pelo menos perante a lei. Então, convenhamos, esse programa de rádio que faço aqui no momento seria algumas décadas atrás um crime. Então, eu peço que agora entendam por que eu utilizo o nome Tesa de Murbox do que o nome de batismo. Porque as pessoas aqui não estão preocupadas com a minha pessoa, mas sim a me condenar pelo que eu falo. Aliás, é essa que é a regra. Então, aqui eu coloquei também a Umbanda e Candomblé, pois elas são religiões que, principalmente o Candomblé, de mais vinculado às nações, tem muito vínculo com as origens do Brasil. Essas origens pouco destacadas e pouco consideradas por muitas religiosidades mais antigas até, mas que tem muita importância, porque eles são os laços ancestral da nossa fé, da nossa raiz, do povo brasileiro. Isso mesmo, todos temos uma gota na nossa árvore hierárquica, genealógica, de raízes afros. Então não podemos respeitar isso. E foi isso que eu abordei nesse primeiro capítulo. Ok? Vamos dar agora uma pausa para que possamos tomar um cafezinho, água ou o que melhor apetecer, para podermos voltar depois dos comerciais, ok?